Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. E chegando para mais um episódio para complementar o que podemos chamar de parte 1, na última semana talvez, onde falamos do ataque. Essa semana vamos falar da defesa, que é um ponto sempre muito importante se destacar quando se fala de Buffalo Bills. A gente sempre comenta que ofensivamente os Bills sobrevivem bem, né? Com todas as dificuldades que existem por aí, mas tem um cara na defesa dos Bills, no ataque dos Bills, que pode colocar o time nas costas, né? Fazer o diferente. Mas e na defesa? Nossa defesa aí nos últimos anos, né? Vem sofrendo pela falta desses jogadores, em sua maioria. Porém, no episódio de hoje, a gente vai discutir aqui a nossa defesa e ver se algo vai mudar nesse ano. Sem mais delongas, eu queria dar aqueles recadinhos iniciais, né, para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, @blog dos Bills, no Instagram também é blog dos Bills, tá? No Spotify Billscast Brasil. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar o que você acha sobre essa defesa e as suas expectativas, tá? E compartilhar com os amigos, com os torcedores que ainda não conhecem, para que cada vez mais a gente consiga alcançar mais torcedores dos Bills ou não. Meu nome é Célio Filocrião, eu sou host nesse programa e mais uma vez estou aqui com ele, meu parceiro, Eric Henrique Ferreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Célio. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, de estar podendo participar desse episódio. Como eu sempre digo, é sempre bom falar de Bills e bora falar de defesa, né? Essa que a gente acaba culpando e, infelizmente, nos deixou na mão em algumas vezes aí nas últimas temporadas. E percebemos que esse ano o Bills investiu na defesa, no draft, e esperamos que dê resultado, né? Eu acho que esse ano o foco é a defesa, mais até do que o ataque. E vamos ficar na torcida para que esse ano ela realmente corresponda às nossas expectativas. Bora falar do Bills. É isso. E aí, cara, como tu bem disse, os Bills investiram muito na defesa, né? Muito, realmente. Investimento pesado, tanto em free agents quanto em draft. Se você quiser colocar na conta as renovações, fique à vontade para colocar, que os Bills também renovaram com grandes jogadores de defesa, né? Porém, eu particularmente ainda ter uma pulga atrás da orelha com ela, até ela me provar que conseguiu dar o passe que ela ainda não conseguiu dar, né? Que é vencer na hora H, porque assim, a gente viu como a defesa funcionou bem contra o Kansas City Chiefs, não, contra o Baltimore Ravens, né, nos playoffs. E uma semana depois, infelizmente, né, mal conseguiu atacar o Patrick Mahomes no jogo contra o Kansas City Chiefs, em que a gente acabou derrotado, né? Uma defesa mínima ali poderia ter feito diferente. Agora, semana passada a gente falou tanto sobre continuidade, sobre um trabalho mais longínquo no carro do Joe Brady como coordenador ofensivo. E nesse lado da bola nós também temos isso, né? Sim. Haja vista que também temos
o nosso coordenador defensivo, mais um ano aí maturando na sua função, que é o Bobby Babbitt, e não menos importante, o grande chefão dele, né? Que é o McDermott. E apesar de técnico, era coordenador defensivo e certamente tem grande influência aí nessa nossa defesa. Com O certeza. Eric, sobre o Babbitt, eu queria saber se as impressões que ele deixou no último ano, elas são boas, regulares. Acho que o de menos para ele é ruim. Acho que ele não fez um trabalho ruim. E sobre o McDermott, como tu imagina, e se acontecer isso, o McDermott vai interferir junto ao Babbitt, caso isso realmente aconteça, né? Que aí tu acha deles aí? Bom, ano passado, né, foi não vou dizer uma surpresa, mas muita gente ficou surpreso com a decisão do McDermott de colocar um coordenador defensivo que chamasse as jogadas, né? E ele ficou lá na cabine praticamente, ele não ficou em campo. E ele provavelmente fez isso porque muita gente criticou as escolhas dele defensiva dos anos anteriores, mas também a questão de controle de relógio, né? Que o pessoal falou muito disso. Ele é o head coach, mas também fazia as chamadas defensivas, isso poderia estar atrapalhando o mental dele no momento dos jogos, né? E aí, ano passado, ele escolheu pelo Babbitt. O Babbitt era coordenador de secundária, né? Então, era um cara já experiente no time. Eu acho que ele fez um trabalho razoável, não foi um trabalho excelente, porque a gente teve alguns problemas na defesa, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Tivemos aí, de novo, problemas com lesões, isso acabou atrapalhando um pouco o desempenho da defesa, né? A gente esperava mais de alguns jogadores aí, como o Kyle Elam, por exemplo, jogando mais e acabou não jogando. A gente teve surpresas aí, como o Joe Andrissen, né? Chegou e conseguiu jogar bem. Mas eu acho que o trabalho foi até razoável. De razoável para bom, não foi um trabalho excelente. E é um trabalho em crescimento, né? De novo, que a gente falou do ano passado, para esse ano foi manter a base do time, continuidade. E uma entrevista recente aí que o Babbitt deu, acho que essa semana até, ele falou muito sobre isso, né? Sobre a confiança que o McDermott passa para ele, né? Ele e o McDermott, por tem a mesma filosofia de trabalho dentro do Bills, ele tem confiança e ele tem liberdade para fazer as escolhas dele. Isso eu acho importante, né? Que o McDermott deixe essa responsabilidade para ele, e agora com mais um ano aí de experiência, ele possa melhorar ainda mais nossa defesa. E quanto ao McDermott ter feito isso, eu achei excelente, porque mostrou, ano passado deu para a gente ver que ele estava mais focado nos jogos, ele tomou melhores decisões. Tivemos, infelizmente, alguns jogos aí muito ruins defensivamente, mas, ao mesmo tempo, tivemos outros jogos muito bons defensivamente, né? Então, a gente espera entrar nessa constância aí esse ano. Mas a minha avaliação do Babbitt do primeiro ano foi positiva, e espero que melhore esse ano aí com muitas peças para ele trabalhar. É isso, cara. A verdade é que esperar que o Babbitt fosse fazer um trabalho fenomenal logo de início, eu acho que Seria difícil. Exacerbar as expectativas, né? Já é algo muito exagerado. Mas currículo ele tem para fazer um trabalho excepcional. Porque ele foi treinador de safeties nos Bills. Ele levou ali o jogo do Micah Hyde, Jordan Poyer. Depois foi treinador de linebackers. Ele levou o nível de Matt Milano, Edmonds, né, mais recente, Terrell Bernard. E aí ele ganha essa promoção aí para ser
defensive coach. E assim, apesar do McDermott ter dado, aparentemente na última temporada, completo aval pro Babbitt chamar as jogadas e tudo mais, né? Aqui que existe um ponto distinto, porque aí eu não sei se ainda existia na memória do coordenador defensivo seguir o método de trabalho do McDermott, sabe, por ideologia mesmo, por acreditar no ideal que o McDermott acredita para uma defesa, ou se o McDermott tava tipo dando os seus sussurros para ele, tá ligado? Não falando diretamente, mas sabe, sempre ali na espreita, tá ligado? Observando tudo mais, essas coisas. E eu acho estagiário, né? Estagiário e o chefe. Estagiário. Porque a diferença da defesa do McDermott para do Babbitt ano passado foi pouquíssima, sabe? Defesas completamente parecidas, né? Marcação em zona, em sua maior parte, né? Com caras jogando mais... com níquel. Jogando com níquel, com cara... um front mais leve, né? Como o McDermott gosta, tudo mais. E aí, para esse ano, eu quero ver se vai continuar assim. E aí, se continuar assim, aí eu acredito que sim, o Babbitt é da árvore do McDermott. Porém, se eu ver mínimas mudanças, como por exemplo, um cara mais leve para jogar, um cara mais pesado, na verdade, para jogar ao lado do Ed Oliver como tackle, aí sim eu vou ter uma tendência a acreditar que é o Babbitt mexendo ali e não o McDermott. Apesar de ter as minhas dúvidas ainda. Mas é isso. O trabalho do Babbitt felizmente normal, nada especial ainda, mas aceitável, né? Espero mais para esse próximo ano, né? Esperava mais dele já no último ano, mas para essa próxima temporada espero que ele esteja melhor ainda. E sobre o McDermott, né? Ele deu o primeiro passo de entender que ele não pode acumular função. Agora é ele dar o segundo passo e entender que nem tudo não é que nem tudo seja do jeito dele, é que o jeito dele não tá funcionando, né? Então é bom que ele compreenda que algo tem que ser mudado, né? Sim, no fim das contas. Um dos bons pontos, né? Muita gente na torcida dos Bills, principalmente lá nos Estados Unidos, não gostaram da ideia dos Bills estarem no Hard Knocks, né? Por causa de exposição e tudo mais. Bom, a diretoria não gostava muito dessa ideia, né? O próprio Bini não gostava muito disso antes, ele falava muito sobre isso, né? Não gosto desse tipo de coisa e tudo mais. Agora, eu prefiro olhar pelo ponto em que a gente vai finalmente ver como o McDermott trabalha e como ele demanda o trabalho dele, tá ligado? Se ele gosta de interferir ali, se é tudo imaginação nossa, sabe? Então, é tudo coisa da nossa cabeça. A gente vai poder ver se os coordenadores vão ter total liberdade, né? E acho que por esse lado o Hard Knocks vai ser muito bom. Até porque, cara, muitas vezes o Hard Knocks tá lá para acompanhar a novela de um time, né? Sim. E aí, meu irmão? Os Bills têm no máximo uma novela, né? Que é a da James Cook. Até agora. Eu acho que dos últimos Hard Knocks que teve, é o mais sem nada de especial a mostrar, basicamente. Porque já teve Hard Knocks ano passado. Se eu não me engano, foi dos Bears, né? Esse de training camp. Ano passado foi Bears, sim.
Bears, Lions, Antes disso, Jets. Jets. Primeiro ano do Rodgers. Cara, muitos programas com algo a mais, né? Uhum. E o nosso é James Cook querendo dinheiro, disputa para ver quem vai ser o cornerback titular. Eles vão escolher algum cara undraft para dar destaque, ver se ele vai ser selecionado. Vão contar a história de um jogador draft que vai se destacar, tem todos os treinos e tudo mais, e quando vai ver o cara vai ser cortado, aí vai ficar aquele clima triste na série, decepcionante. Todo ano tem esse cara. Cara, a toada do Hard Knocks do Bills vai ser essa, porque para além disso, não tem muito o que cobrir de novela, né? Pelo menos por enquanto. A gente, como torcedor, principalmente, a gente vai ficar de olho aí nos principais, né? A gente quer ver o Kincaid, se ele vai estar voando. A gente quer ver na defesa, né? O Hairston, se ele realmente vai mostrar, né? Porque ele foi a primeira pick. Os rookies desse ano, mais os do ano passado, né? Agora, como o próximo ano aí na defesa, a gente precisa que eles apareçam e eu quero ver eles mais no Hard Knocks. E vai ser interessante acompanhar isso, mas realmente, se for falar assim, uma história, né? Pô, a nossa superação, o que a gente precisa superar é o Chiefs. É a nosso único desespero anual, vamos dizer assim, é ganhar desses caras. Enquanto isso, os outros Hard Knocks era sempre aquela reconstrução, né? O Lions mesmo foi tudo isso. Não, a gente tá voltando, novo head coach, todo mundo tem que dar o sangue, né? Foi bem nessa pegada. Agora o Bills vai ser, e aí? Como a gente vai fazer para ganhar do Chiefs? É isso, cara. Para quem quer caçar polêmicas, infelizmente, o Hard Knocks do Buffalo Bills não é o ideal para isso, né? Então, cara, sendo assim, podemos passar para a visualização do nosso roster até o momento. Mais uma vez, lembrando que o elenco dos Bills está cheio, né? Temos bem cheio. Papo de 90 jogadores aí no total. Então tá todo mundo ainda jogando e tudo mais, então treinando, né, buscando vaga. E cara, a maioria daqui não vai estar presente no próximo elenco, no elenco de 53. Então vai ter algumas disputas interessantes. Acredito eu, defensivamente aqui. A gente vai falar um pouco sobre ela. Então, cara, aqui estamos com o elenco do Buffalo Bills defensivo para essa temporada até o momento, né? E diferente da outra, do ataque, que estava tudo cagado, as posições estavam todas meio erradas, sei lá, aleatória. Aqui tá a disposição dos jogadores está perfeitamente como eu usaria se não estivesse assim. Sendo assim, vamos começar pela nossa classe de defensive end, os nossos edges, que esse ano tem um reforço de peso no nome de Joey Bosa, né? Mantém no elenco aí o AJ Epeneza, o Craig Rousseau, o Devon Solomon, chega também o Perry Shand e o Hayden Harris, e, cara, draftados. O Landon Jackson e o Michael Hoyt, que chegou nessa off-season também, junto com o Bosa, um contrato de 3 anos para o Hoyt. O Hoyt, que é um dos jogadores que está 7 jogos punido, né? Vai desfocar a equipe por 7 jogos que sofreu uma punição da liga. O Eric, sendo assim, as duas perguntas que não querem calar sobre
essa nossa posição de Ed. A primeira e óbvia, Joey Bosa ainda pode entregar alguma coisa, sabendo que nem começou nem tinha começado os OTAs, né? E o cara já tinha se machucado, né? O futebol dele, infelizmente, aí vem declinando nos últimos anos, né? Esse cara, tu confia nessa defesa, porque assim, o Rousseau renovou o contrato dele barbaramente, né? Nessa intertemporada. Muito alto o valor do contrato do Rousseau. Sim. Então, cara, assim, de um lado Rousseau, do outro Joey Bosa, será? O que é que tu acha dessa nossa linha defesa externa dos nossos Eds? Bom, é o que você falou, né? Joey Bosa, todo mundo sabia que ele era de vidro, todo mundo da torcida, né? Então, é aquela expectativa. O cara é bom, não tem como negar, mas é um risco, é uma aposta e a gente espera aí que o Bills consiga manter ele saudável. Eu acho que vamos ver Joey Bosa de um lado e Greg Rousseau do outro, mas muito pouco dentro de campo. Eu acho que esse ano vai ser um ano, espero, né, que seja um ano aí para o Greg Rousseau atingir outro patamar. Eu acho que foi por isso que o Bills deu esse grande contrato para ele, porque entende que ele tem aí um teto para maior ainda para atingir. Mas do outro lado a gente vai ver uma rotação muito grande aí, né? Principalmente dos rookies que estão vindo do ano passado, né? O pessoal tem falado muito aí do Javon Solomon, que tá treinando bem. A gente vai ter aí o Landon Jackson, né? Que vai buscar posição. E a AJ Epenesa, que é o queridinho aí do nosso time. Então, eu acho que ele continua. Então, a gente vai ver muito ainda Greg Rousseau e AJ Epenesa, e com as variações aí. E o Bosa entrando mais ou menos o que o Von Miller fez ano passado, né? Pega ali no terceiro, quarto down para tentar fechar uma jogada, mas eu não acho que ele vai ser um cara extremamente regular, justamente pelo medo de lesão, que não é, acredito que não é só a gente que tem esse medo, não. Eu acho que o próprio time entende isso e já tá vendo acontecendo, né? Infelizmente. Mas Greg Rousseau, tô confiante que esse ano ele vai despontar, cara. Cara, assim, hoje, claro, a gente está fazendo esses episódios com bastante antecedência, né? A gente tá em junho, 3 meses aí de antecedência, mas hoje, cara, eu vejo o Bosa atrás de 2 jogadores aí, cara. Atrás de Epenesa, que eu acredito que vai continuar sendo titular. Vai, com certeza. Concordo com essa decisão? Não concordo, mas não tem o que fazer, os caras lá gostam dele, né? Eu acredito que quem vai estar ali na retaguarda dele vai ser o Landon Jackson. E aí sim, como tu mesmo disse, o Joey Bosa entra. Porque o Rousseau vai jogar o quê? 70, 80% dos snaps, né? Vai sair pouquíssimas vezes. Não sei quando ele sai lesionado aí, que também não é incomum. Sempre tem uma lesãozinha pequena, né? Nunca é uma lesão grave para Peneza. Felizmente, né? Mas ele sempre sofre com pequenas lesões. E aí, nessa brincadeira ainda tem o Michael Hoyt, mas, cara, diante do histórico recente do Joey Bosa, eu acho que vão segurar ele ao máximo, né, para ele não correr riscos. E eu vou até trazer os números do Epenesa, não, do Bosa nos últimos anos, porque assim, em 2021 foi o último ano que ele jogou mais jogos, que ele jogou 16, e ele teve 10 sacks e meio,
2022, ele já jogou 5 jogos, tá? Conseguiu 10 tackles e 2 sacks e meio. No ano passado ele já retornou, jogou mais uma quantidade. No ano passado, não, em 2023. Jogou 9 jogos, tá? Com 6 sacks e meio. E ano passado, aí sim, ele conseguiu uma consistência maior, jogando 14 jogos. Só que quando a gente compara esses 14 jogos no Bosa com os 16 de 2021, a gente viu uma clara queda de rendimento dele. Haja visto aqui, em 2021, ele teve 51 tackles totais, jogando 16 jogos. Em 2024, ele teve 22. Em 2021, ele teve 10 sacks e meio. Em 2024, ele teve 5. Então, assim, em 2021, ele teve 7 fumbles forçados. Em 2024, ele teve 2. Então, assim, querendo ou não, a queda de rendimento dele é vertiginosa. Não tem o que fazer. As lesões afetam muito ele. E aí que entra mais uma vez as minhas críticas ao pagar um valor tão alto por um jogador que tu não tem nem condições de saber se ele vai poder jogar. Cara, tu tá pagando 12 milhões, pode chegar a 15 por um cara que tu quer usar especificamente, às vezes em terceira descida ou um pouquinho mais. Tá Pois ligado? né? Podia ter mantido o Von Miller, não sei. Né? Já tava com o contrato aí, vamos ter que pagar um dead money para ele ainda. Hein? Acho que a questão do Von Miller, na verdade, é que ele de fato poderia ficar, mas eu acho que pro Von Miller, o que prejudicava é que, no fim das contas, a imagem dele já estava bem desgastada, né? Com todo ele mundo, teve os né? problemas extra-campo, né? Então, os problemas extra-campo, a imagem já estava desgastada por não corresponder em campo, né? Jogando bem pouco e tal. Mas, cara, é uma contratação que eu já falei algumas vezes que eu tento me animar com ela, mas ainda não consegui. Então, vamos ver aí nos próximos capítulos para ver se... Cara, na verdade, eu só vou acreditar mesmo se ele mostrar em campo. Até eu ver algum resultado em campo, para mim vai ser uma contratação muito questionável. Foi um risco, é risco. Para mim, sem dúvidas em relação a isso. Sendo assim, nós podemos passar aqui para os nossos defensive tackles, que completam a nossa linha defensiva e também tiveram atuações complicadas no ano passado também. Esse ano nós temos no nosso interior da nossa linha Devin Brandon Epps, Dwayne Carter, que foi draftado no passado, Daquan Jones, um cara mais experiente, Zion Log, Larry Ogunjobi, Ed Oliver, Casey Rogers, TJ Sanders e Dewan Walker. Aqui eu trago duas questões, que é a primeira, obviamente, Larry Ogunjobi é o outro jogador que está lesionado. Lesionado não, suspenso, né? Outro jogador que está suspenso por 7 jogos. E se consegue me indignar mais do que o Ed Oliver, que o Joey Bosa, porque o Joey Bosa ganhou um salário alto porque ele já mostrou algo na liga, né? Ele, Sim.
querendo ou não, tem um passado ali, tem um valor. Apesar de não concordar. O Ogunjobi nunca fez nada demais, tá? Assinou um contrato de 1 ano no valor de 8 milhões e vai desfalcar o time por 7 jogos, pô. E sabia disso programa. Antes do contrato, né? Cara, é que eu não vou lembrar agora qual foi o episódio em que a gente comentou essa barbaridade que foi feita, mas eu tava revoltado, cara. Eu lembro. O que mais me deixou revoltado, na verdade, foi além, claro, do contrato, do valor e do tempo, mas as falas do Brandon Beane que me deram vontade de matar ele, porque, cara, ele falar que descobriram antes de assinar que ele ia ser suspenso, mas resolveram mesmo assim seguir adiante, porque não tinha mais peças interessantes no mercado para observar, é brincadeira, pô. Cara, eu acho revoltante a atuação dos nossos negociadores nessa questão. Tá? Me revolto bastante. Ogunjobi que eu não espero basicamente nada dele também, a não ser um jogador de rotação. Espero que ele possa me surpreender. O Ed Oliver vai ser o titular, né, ali, inevitável. Sim. Basta saber quem vai jogar ao lado dele. E aqui nós temos algumas opções, né? Com o Daquan Jones continuando a parceria. Era titular no ano passado. Se jogasse o TJ Sanders ao lado dele, eu acho que os Bills iam sofrer muito, porque ia ser uma defesa muito leve no seu front defensivo. Então, é só fortalecer ainda mais o jogo corrido dos adversários. Aqui, para mim, a ideia seria ou Dwayne Carter ou Deone Walker. Ou Dwayne Carter, porque a gente sabe que ele começou a ganhar massa, ficar mais forte para ocupar mesmo essa posição, né? Para virar um nose tackle, um cara mais pesado ali para a linha. E o Donnie Walker, em tese, é esse cara. Mas por que eu digo que em tese? Porque ele não é um nose tackle, né? Real, digamos assim. Ele tem uma grande velocidade, ele tem um pass rush interessante. Então, eu acho que eu iria de Ed Oliver e Dwayne Walker, tá? Mas acredito que quem vai jogar nessa posição é o Daquan Jones, tá? Ainda acredito que o Daquan Jones vai manter essa vaga. Eu só não acredito que o Daquan Jones vai manter essa vaga caso os Bills sofram alguma coisa nesse período e tenham que dispensar algum jogador, trocar algum jogador, porque no elenco dos Bills, quem pode abrir um espaço hoje é o Daquan Jones. Então, acho que é a questão. Mas desses outros jogadores, cara, alguém vai sobrar aqui, meu irmão. Porque alguém vai ter que sair, né? Alguém vai sair nessa brincadeira, porque Ed Oliver, supondo que os titulares sejam Ed Oliver e Daquan Jones. Teriam 2 reservas imediatos. O Ed Oliver seria o TJ Sanders. Sim. O Daquan Jones seria o Dwayne Walker. Aí... Ou Dwayne Carter, né? Por experiência Carter dentro do time, né? Aí nessa brincadeira tem 4 Dwayne Carter ou Dwayne Johnson
qualquer um dos dois. Uhum. Aí ficaria 5. Ainda tem o Ogunjobi, que seria o 6º. O Ogunjobi não vai entrar na lista de 53, acredito eu, de início. Não vai porque... Sinceramente, eu não sei como funciona essa lista de 53 quando o caso é suspensão. Se ele tivesse lesionado, eu saberia dizer, porque quando o cara tá lesionado, ele entra lá no Injury Reserve, né? Uhum. E não compõe esse elenco. Porque se o Ogunjobi entrar na lista dos 53, aí sim nós temos um problema. Porque eu acho muito difícil da equipe levar 6 ou 7 DTs para essa temporada. Eu não sei como funciona essa questão da suspensão dele, se ele tivesse, por exemplo, um practice squad, né? Porque o Bills faz muito isso, né? De dispensa, mas deixa ali de opção no practice squad, sempre que precisa ativa e bota para jogo, né? O único problema do practice squad é que tu tem um limite de vezes que pode trazer o cara, tá ligado? Uhum. Então, eu não sei se é 3 vezes que tu pode levar um jogador. Então, manter ele no practice squad seria desastroso. Pelo preço que ele custa, né? Pelo preço que ele custou, seria desastroso. Cara, qualquer ação com ele aqui vai ser desastrosa. A não ser que ele mostre em campo, a não ser que ele demonstre em campo, estamos todos errados e os Bills estão certos em pagar o que pagam a ele. Tudo vai ser desastroso. Mas e aí, sobre esses defensive tackles aí, o que é que tu me diz? Bom, parafraseando o que você falou, tem muita gente, e com experiência, Ed Oliver e Deacon Jones, com experiência no time, né? E também de liga. O Deacon Jones tem 12 anos de experiência e o Ed Oliver tá com 7. Depois deles vem o Ogunjobi com 9 anos. Tirando esses 3, é todo mundo novo. Rookie, 1 ou 2 anos de liga. Então, concordo muito aí que o Deacon Jones continua esse ano ainda. A gente vai ter a dupla de novo. E vai acontecer o que vai acontecer com ele, né? O que vai acontecer com os nossos pass rushers. Vai ter bastante rotação, eu acredito, nessa linha. E Dewan Walker veio justamente por conta do jogo corrido. Eu acho que ele veio para tapar literalmente esse buraco aí que a gente precisa parar o jogo corrido. E eu acredito que ele vai ser aí o reserva imediato já para esse ano, que o Babbitt vai querer usar bastante aí, para justamente dar experiência para ele, né? Dwayne Carter tá aí faz 2 anos, mas entrou muito pouco ano passado, né? Ele jogou... Eu não consegui encontrar a quantidade de snaps aqui, né? Mas, tipo, ele teve muito pouco jogo. Aqui não fala a quantidade de snaps, mas ele tava nos 14 jogos dos Bills, aí não teve nenhum sec, né? Teve 3 assistências de sec só e 11 tackles. É muito pouco para um jogador de terceiro ano. E eu acho que o nosso departamento aí de defesa, eles vão tentar com que o Dewan Walker entre para esse time o mais rápido possível pelo tamanho. O Babbitt já deu na entrevista, falou, né, que é impossível um cara daquele tamanho fazer tudo o que ele faz. E a gente continua na expectativa que o Ed Oliver tenha aquele ano de explosivo, né? Que ele realmente ultrapasse os limites, né? Que a gente já conhece dele. Mas é o nosso titular absoluto e não vai mudar muito nisso. O Zion Log, eu não lembro dele, se ele foi draftado ano passado ou ele foi undraft, mas eu não vi ele jogando, não me lembro de ver ele em campo. E o resto é especulação. Eu acho que a gente vai ter muita troca, vai ter bastante
bastante substituições ali durante os jogos, até encontrar quem vai ser de fato o substituto aí para o Duncan Jones, porque eu entendo que ele não vai jogar muito mais do que esse ano. 12 anos e na linha ofensiva, na linha defensiva, né? O cara tá durando muito tempo. E eu espero realmente que esse Larry Ogunjobi valha esse dinheiro todo quando ele voltar, quando ele entrar, porque ele vai ter que jogar e vai ter que fazer das tripas coração nessa defesa, cara, porque senão a torcida vai matar esse cara. Não é por nada, não. Eles vão colocar ele embaixo da mesa para quebrar a mesa em cima dele. Não é possível esse cara custar tanto e não jogar quase um pouquinho mais da metade da temporada. Bom, é o jogo corrido. Vamos torcer para eles conseguirem parar esse jogo corrido, que vai fazer uma grande diferença nesse nosso ano. É isso. O Zion Log, ele jogou 2 partidas no ano passado, tá? E eu só sei disso porque eu vim pesquisar, porque particularmente eu nem lembro dele em campo. Exato, não lembro. Ele deve ter jogado, sei lá, cara. E se duvidar, uma das partidas foi aquela contra os Patriots, que só tava a galera praticamente do terrão jogando, né? Então, o Zion Log deve ser practice squad. Isso aí, ele tem cara de practice squad, a verdade é essa. Então, saindo aqui dos nossos defensive tackles, vamos para a nossa classe de linebackers, que não sofreu mudanças, a não ser a contratação de Keontae Jenkins, que foi um jogador não draftado aí. Tirando ele, nada de novo da nossa linha de linebackers, que hoje tem Joe Anderson, Terrell Bernard, o próprio Jenkins, Matt Milano, Baylon Spector e Edefuan Olofushil e Dorian Williams. Cara, eu acho que aqui também é outra posição que, no fim das contas, é bem óbvio, né? Quem vão ser os titulares. Milano e Bernard, sem dúvida, vão ser os titulares, mais uma vez. Sim. Agora, assim como no ano passado, eu reclamei bastante do modo em que o Dorian Williams foi tirado do time quando o Milano voltou, porque ele vinha jogando bem. Eu espero que ele tenha uma atuação maior nessa temporada, que ele tenha mais oportunidade de vir a campo, tá? Porque ano passado ele vinha jogando bem e o Milano voltou e ele foi completamente sacado. Não teve nem aquela história de colocando jogada aos poucos, né, para ele ir pegando e tal, ó, o ritmo de jogo, não. Colocaram o Milano. A primeira partida ele jogou tipo 80% dos snaps. Foi uma parada surreal. E o Williams depois foi escanteado, né? Cara, o Baylon Spector é horrível. Horrível. Ele deve saber algum segredo de alguém lá dentro, porque que jogador tenebroso, né? O Baylon Spector. Terrell Bernard é aquela história, né? Os Bills ano passado tinham 2 capitões e um deles era o Bernard. Então, é um jogador absurdo, né? O ano passado dele não foi excelente, mas foi muito bom ainda. Né? O Anderson é um projeto. Né? O Joe Anderson, que é o Buffalo Joe, no fim das contas é um projeto. Ainda jogou bem pouco também ano passado. E a preparação dele é para o futuro, não é para agora não. Ele e o Olofoshio foram 2 jogadores que jogaram bem pouco ano passado. Temos muito pouco deles para classificar, mas das posições eu acho que é uma das mais sólidas que nós temos, sabe? Em questão de titularidade, de profundidade, porque se o Milano ou o Bernard saírem, diante do que o
Williams ofereceu ano passado, eu confio que ele pode conseguir suprir essa saída, sabe? Eu confio que mais alguma coisa ruim aconteça. O Anderson ou o Lufuxio consigam contornar a situação. Para mim, eu acho que essa é das posições defensivas que mais me traz segurança nessa nossa defesa, né? Tu pensa parecido ou não? Tem outra visão desse nosso corpo de linebackers? Não, concordo totalmente. E também fiquei bastante indignado, como você comentou, sobre o Dorian Williams ano passado ser escanteado ali por conta do Matt Milano ter voltado. Lógico, sou um fã do Matt Milano, o cara sempre foi um excelente jogador, mas ano passado o Dorian Williams estava jogando muito bem. Inclusive, estava olhando algumas estatísticas aqui, o cara que mais deu tackles do time foi o Dorian Williams, com 68 tackles. Depois dele, Terrell Bernard, e em terceiro, Damar Hamlin. Então, assim, tipo, ele estava muito bem nos jogos, né? Ele teve 5 tackles para perda de jardas, ficando atrás só do Rousseau e do Epenesa. E ele teve 49 assistências a tackles aqui, né? Assistências em jogadas. Ele jogou os 17 jogos, né? Com snaps aí alternando. Só ele, Ken Lewis e Epenesa e Jamarcus Ingram jogaram os 17 jogos. Os demais aí tiveram variações, um jogo jogou, outro não. Então, o Dorian ainda estava muito bem e eu acredito que esse ano vai ser um ano bom para ele. Eu espero que ele ganhe essa vaga aí de titular. No site da ESPN aí, na classificação, eles até colocam ele como titular. Mas realmente, o que você comentou é uma classe aí é uma posição que já está bem servida. A gente falou do Joe Andreessen, né? O Joe Andreessen foi um presente que o Bills deu para a torcida, né? Que, nossa, foi uma comoção quando ele foi selecionado, né? Escolhido para continuar no time, não foi cortado. E o Baylon Spector, eu acho o nome dele muito legal, mas ele é muito ruim. Tanto é que no ano retrasado, que o pessoal preferiu tirar um cara da aposentadoria do que colocar ele para jogar de titular. Eu até esqueci o nome do cara, eu tava pesquisando aqui agora, mas eu esqueci. Era o AJ Klein. AJ Klein, exatamente. Ele voltou da aposentadoria para poder jogar porque a gente não tinha gente para jogar. Então, o Baylon Spector é só um cara para compor elenco. Eu acredito que ano passado ele nem entrou no 53, ele ficou no practice squad. Mas de resto, o time está bem servido na posição e eu espero que a gente não tenha problemas com lesões esse ano, né? Que é o que mais assusta a gente. Ele é uma posição bem complicada, o tempo inteiro dando teco, segurando jogada corrida ou alguma blitz. Mas a gente está bem na posição de linebacker, é uma boa tranquilidade, assim, né? Uma posição que a gente mais confortável em assistir aos jogos. Bom, passando pelos nossos linebackers, nós temos os nossos corners, né? Que tem uma posição ali já garantida, que é a do Christian Benford. E aí a disputa para ver quem vai ser o cornerback 2. E os Bills estão entupidos de cornerbacks nessa off-season, né? Tem gente para dedéu. E entre eles estão Brandon Codrington, que, cara, Brandon Codrington, ele nem jogou ano passado que não fosse especial teams, né? Ele foi só retornador. Daquan Hard, Jamarcus Ingram, Danny Jackson, Teron Johnson, que é o nosso Nick, que também tem uma posição já garantida, Ken Lewis, Derry Porter Jr.,
Dorian Strong e o veterano Trey Davis-White. O Eric, esse número excessivo aí de cornerbacks para ti é uma preocupação excessiva com, por exemplo, um calouro que seria o Maxwell Harrison, porque para mim trazer Danny Jackson e trazer Trey Davis-White me parece ser meio contraproducente. Porém, sei lá, cara, eu acho que eles estão ocupando um espaço aí. O Danny Jackson pode até ajudar um pouco, porque ele é um cara que conhece bem o elenco. Ele era um bom reserva, para titular ele não serviu, né? A gente viu nos Commanders do ano passado. E, cara, eu acredito bem pouco no Trey Davis-White nas atuais condições, né? E eu não vejo nenhum outro desses jogadores titular que não seja o Maxwell Harrison, tá? Então, o que é que tu me diz aí sobre esses nossos cornerbacks? Vamos lá, falando de corners, né? Eu tava olhando, analisando o que a gente tinha ano passado, né? Tipo, a gente tava aí com Russell Douglas, Jamarcus Ingram, de seu substituto direto, Christian Benford, Kaiir Elam, Taron Johnson e Ken Lewis. Esses eram os principais, né? E analisando, se for continuar, né, essa mesma quantidade aí, vamos considerar que são 6 cornerbacks, né? A gente tem as posições garantidas que você comentou, Taron Johnson e Christian Benford, e o resto está em aberto. Ou seja, temos aí 4 posições para corners. Já Marcus Ingram foi rookie ano passado, né? Ele vai ter que trabalhar bastante esse ano, porque Maxwell Harrison vai estar dentro do time. Então sobram 3 vagas aí. Aí trouxeram Trey Davis-White, o Danny Jackson, que provavelmente entrem para o time devido à experiência, e vai sobrar uma vaga. Então tem aí Jamarcus Ingram, Jordan Hancock, que é rookie, o Brandon Codrington vai ficar se ele continuar no special team. Esse Corey Couch também é o segundo ano dele. Então, assim, eu acho que a briga vai ser grande aí por 1 ou 2 vagas, no máximo. O Trey Davis-White veio, eu também não acho que ele vai acrescentar muito para o time, mas é o jogador de confiança, né? A gente sabe como o Bills funciona nesse sentido. Os caras trazem aqueles que eles gostam e botam para jogar de vez em quando. E falando sobre o que o técnico falou nessa semana aí na entrevista, o Babbitt falou, zerou tudo, aqueles que trabalharem mais, que tiverem melhor desempenho é o que vão entrar para o time, não interessa se ele foi a primeira escolha, se ele foi a última, tudo vai depender aí do que eles mostrarem dentro do campo e dentro dos treinamentos. Eu estou bem curioso para ver esse Jordan Hancock e o Dorian Strong, que foram selecionados esse ano, foram muito bem falados, né? Inclusive, muita gente falou que o Bills acertou demais, foi como se fosse um steal para a gente. A nossa nota de draft foi bem alta por conta desses jogadores defensivos. E o Dorian Strong, o pessoal colocou ele num patamar bem alto, assim, no quesito dos treinos, o que ele é capaz de atingir. Então, eu acho que vai ser uma briga aí de 2 a 3 vagas. Eu acho que são 4 vagas garantidas aí. Eu acho que o Trey Davis-White entra para o time. E eu espero que com a experiência dos outros jogadores, eles consigam ajudar aí o máximo possível esses rookies, né? Porque tem bastante rookie esse ano. E os caras vão ter que trabalhar bastante. E eu tenho grande expectativa no Maxwell Harrison, né? Os OTAs têm mostrado aí bastante, tem vídeos, tem visto vídeos, né? O pessoal tem comentado bastante sobre o desempenho dele. Tem aquele programa do One Bills Live, o apresentador falou que ele nunca viu um jogador com uma cintura tão solta, né? Com um quadril tão solto quanto o do Maxwell Harrison, que é a facilidade que ele tem de trocar de direção e velocidade. Então, tenho bastante expectativa. Eu espero aí que ele entre e consiga executar tudo que a gente espera dele. Mas vai ser uma briga boa aí dos reservas, vamos dizer assim. E
quero acompanhar. Talvez seja o tema aí do Hard Knocks, né? Quem vai ser o cornerback do Buffalo Bills em 2025? Sem dúvidas. Eu mesmo, cara. Assim, garantido. Só o Befford e o Taron Johnson, né? E, cara, não ficaria surpreendido, por exemplo, se o Hairston não começar como titular, né, desde o início, de modo algum. Até porque faz muito sentido isso quando a gente pensa no modus operandi do coaching staff dos Bills, né? Sim. De ir criando casca ali pro calor e tudo mais. Então, cara, não me surpreenderia de ver o Danny Jackson ou o White titulares na semana 1. É o que eu faria de modo algum. Eu sou a favor de colocar o calor para jogar desde o início, sabe? Vamos ficar nessa de dosar. Claro. E como é que ele vai aprender se não for jogando? Então, se ele for muito mal, infelizmente tira depois, né? Acontece, é do jogo, né? É o começo. Mas Davis White, cara, acredito que ele veio mais para fazer essa função de mentor mesmo, tá? Pros jogadores, pros corners que estão chegando. Como eu disse, o Danny Jackson acho que pode ser um bom reserva. O Jamarcus Ingram apareceu bastante no início do ano passado, da temporada passada, mas ele acabou saindo um pouco de cena depois, né? E aí, cara, como tu mesmo disse, Dorian Strong e Jordan Hancock são dois caras que têm muito a oferecer para os Bills, né? No quesito aí como calouros. Não me surpreenderia que eles roubassem alguma vaga de algum desses veteranos no plantel principal. Ken Lewis que para mim é um questionamento, porque assim, a gente sabe que ele é um jogador que pode jogar por fora, pode jogar por dentro, pode jogar de safety, né? Ele tem essa versatilidade de jogar em várias posições, mas os Bills, no fim das contas, draftaram e contrataram jogadores para todas as posições que ele pode jogar, né? Então, é uma questão aí a ver como vai ser a situação do Ken Lewis, mas ele é um cara que eu gosto de ter no elenco, ainda manteria ele, tá? E eu acho que, deixa eu ver, bem forte, se continuar Codrington, Hairston, para Special Teams, sendo retornador, né? Dequan Hardy, ano passado foi testado como retornador, mas não... E foi só na pré-temporada, né? Não à toa, o Codrington chegou na porta da temporada já para jogar. Ele veio para jogar, né? Ele nem treinou com o time. Falaram, pega essa bola e corre e é isso, né? Então, bem forte. Codrington, Hairston, Taylor Johnson. Aqui tem 4. Ken Lewis, deixa eu ver. White. Ken Lewis. White. Aqui tem 7. Hancock. 8, 7 com Hancock. Dorian. 8. 8 jogadores para a posição, eu acho bastante. Esse Daryl Porter é undrafted? Quem? Esse Daryl Porter que tá aparecendo, o Daryl Porter Jr. aí, eu não lembro dele. Ele... Deixa eu verificar. Eu chamei ele. Eu acho que ele é undrafted. Ele é undrafted. Eu acho que o Ken Lewis... um dos jogadores undrafted.
você falou bem. Eu acho que o Ken Lewis vai pegar uma vaga de safety, de reserva de safety. Eu tô procurando aqui para ver quantos corners a equipe levou no ano passado. Para Pelas ter minhas uma contas foram base. 6. Tá Pelo aqui, que eu ó. peguei aqui Quarterback, no... offensive line. Tá aqui, cornerback. Benford, Douglas, Elan, Ingram, Teron Johnson, Codrington e Ken Lewis. No passado foram 7. Eu 7. contei 8. Uhum. Se for igual ao ano passado, algum desses vai ter que ficar de fora. É que eu não tinha contado o Codrington como um corner do ano passado, porque ele estava no Special Teams. Ele estava no elenco dos 53 iniciais. Então, se contar, eu contei 8 aqui dos principais. E se for baseado no ano passado, alguém vai sobrar aí nessa brincadeira. Mas é uma disputa interessante aí para ver. Em minha opinião, Hairston largaria na frente nessa história. E bom, chegando aqui para a última posição defensiva, né? Uma das posição com menos jogadores, né, defensivos aqui e com menos mudanças do ano passado para esse. Né, os nossos safeties hoje são Cole Bishop, Derek Forrest, que foi contratado nessa off-season, Damar Hamlin, o Andy Owens e Taylor Rapp. Tá? Sem segredo aqui. Cara, aqui a verdade é a seguinte. Ano passado foi Rapp e Hamlin, né? E eu não vejo como não ser o Rapp e Cole Bishop. Eu não vejo motivos para não escalarem Cole Bishop como titular esse ano. Com todo respeito a toda a história de vida do Damar Hamlin, mas cara, não dá para confiar nele para ser o nosso safety titular ao lado do Rapp, né? O Hamlin deixou muito a gente na mão ano passado em bolas em velocidade, né? Perdendo muitos tackles. Então, o Bishop acabou, a gente pode dizer, até quase punido por causa de um erro. Errou na semana 5, 4 com os Texans. O cara ficou na geladeira um século, só voltou porque o Rapp se machucou depois. Depois o Raymond se machucou, né? Então, cara, não adianta de nada ficar buscando jogador em primeiro, segundo round se não vai desenvolver os caras, né? Tem que botar pra jogar, irmão. Não tem jeito. O Raymond assinou um contrato baixo, né? 1 milhão, 2 milhões e pouquinho, eu acho. Se eu não estou enganado. Vai ser reserva. Tem jeito. O Derek Forrest, ele é um caso curioso, porque ele jogava bem em Washington. Ele sofreu uma lesão. E aí o rendimento, obviamente, caiu pós-lesão e tal, né? E ele vem para Buffalo com um contrato bem baixo para ver se recupera um nível, se consegue uma vaga no roster, mas não é um cara para brigar por titularidade hoje. Tá? Então, cara, eu acho que das todas as posições, eu acho que aqui é aqui eu menos teria dúvida com quem entrar. Para mim aqui é Rapp e Cole Bishop, tá? Sem segredo. Rapp com toda a sua força de jogo. Cara, o Rapp é aquele cara tem... Eu não teria o Rapp para mais anos, tá? Eu acho que ele já tá no limite. Já tá chegando no limite dele. Mas enquanto ele tiver condições de jogar bem, pelo menos, eu manteria. Porque, cara, ele é aquele porradeiro nato. Ele dá uns trancos e não tem medo da porrada. Nessa brincadeira ele sofreu aquelas concussões dele. Mas, cara, quantas vezes a gente não viu
um jogador saindo livre e o Rap vem que nem um cavalo para derrubar o cara no fundo do campo, né? Para salvar o erro de alguém. Muitas vezes o próprio Ramlins usava isso e ele tinha que consertar a besteira lá, né? Então ele é um cara necessário ainda. Mas, cara, não vejo como não ser Cole Bishop e Taylor Rapp nesse ano aqui na nossa secundária. E aí? Cara, assim, eu tava olhando aqui estatística, né? Eu gosto de ver estatística. Gostaria de falar mais sobre. Mas, por exemplo, ano passado o Hamlin teve 62 tackles e 2 tackles for loss. Só que se eu me lembro, muitas vezes ele fez aquele spy, né? E depois uma blitz de safety. E poucas vezes ele conseguiu chegar no quarterback. O Cole Bishop, ele jogou aqui 16 jogos, mas com muito menos snaps. E ele teve 25 tackles e 15 tackles com assistência, né? E 2 passes defendidos. Ele jogou muito pouco, ele teve um pouquinho de lesão, mas pelo que o pessoal vem falando, né, os comentaristas e o que a gente tem visto aí nessa pré-temporada, ele tá jogando muito bem, ele tá treinando bastante, se entrosando com o time. Eu também acredito que ele vai ser o titular junto com o Taylor Rapp. E falar do Taylor Rapp é chover no molhado, né? Aquela imagem que ele infelizmente se lesionou, mas que ele vai na end zone para atrapalhar o passe. Eu não lembro se foi contra o Dolphins. Ele se enfia no meio do cara, assim, e ele realmente tira o touchdown. Aquela imagem é espetacular. E é por isso que ele usa o capacete de proteção maior. Eu fiquei bem triste com o Bills, pensando que eles deixaram passar o Nick Emanwori no draft, que era o safety considerado como um freak, né? Que seria um cara para vir resolver o problema de safeties, mas deu para entender aí com as entrevistas dos técnicos que eles confiam muito no Damar Hamlin. O Babish falou sobre ele essa semana, falou que ele acredita que ele ainda tem potencial, ele pode crescer ainda mais. A gente não confia justamente porque jogo aéreo, os nossos safeties realmente não são os melhores, a gente não tem ball hawks que chamam, né, nos termos da NFL, e o Cole Bishop veio ano passado justamente para ser esse safety. Eu espero que esse ano ele consiga atingir esse patamar. E o outro safety eu nunca vi ele jogando, cara. Confesso que eu não lembro dele, do Derek Forrest. Eu acho que ele vai tentar uma vaga, mas eu acredito que a gente fique com Ken Lewis aí de opção para safety, podendo jogar em mais de uma posição, então ele é um coringa. E a nossa sala de safety vai ser essa, a não ser que no meio da temporada aconteça alguma coisa, alguém se lesione e a gente precise fazer alguma troca e buscar alguém. Mas tem um Simmons aí, né, cara, na free agent ainda. Imagina se no final ali, nos 45 do segundo tempo, ele aceita um contrato um pouco mais baixo e ele vem aí pro Bills para complementar esse vestiário de safeties aí. Ia ser bem interessante. Nosso glorioso Justin Simmons? Justin Simmons. Do tá Broncos. Jogando. Cara, mas assim. A gente vive uma situação que é curiosa, porque na mesma frase e que tu fala tem um Justin Simmons, aí tu também cita que o Babbitt confia muito no Damar Hamlin. Então assim, a gente vive nessa dualidade que é complicada demais, cara. Porque, e o pior de tudo, é que eles realmente acreditam muito nele, né? Então,
a torcida dos Bills pode não gostar, pode não querer, mas, pô, o cara literalmente ressuscitou em campo. Mas isso não fez dele um bom jogador, né? Infelizmente. Mas é complicado, cara. É complicado demais. Então, diante dessas observações, também não duvido dele ser titular de novo. Eu me revoltaria bastante, mas... Né, Olha não só, duvido um de nada. adendo. Numa entrevista, o Simmons falou que os times que ele gostaria de jogar, que são contenders em 2025, são Buffalo Bills, Eagles ou Bengals. Ele citou isso. Palavras dele. É mais fácil ele ir para Pro Bengals. qualquer um dos outros dois que para os Bills, né? É verdade. Infelizmente, o Bin não é o cara que vai arriscar. Justin Simmons respondeu que sim, queria jogar nos Bills. O problema é que os Bills não perguntaram nada, né? Então ficou complicada a situação para ele. Exatamente. Mas aí, cara, eu acho que essa posição aí do safety está fechadinha nesses. Tá fechadinho. Ó, ano passado acho que foram 4, eu acho, ano passado. Foi Henley, Bishop, Rap. E o Lewis? Tinha mais algum aí que eu não lembro agora. O Lewis entrou como corner. Tinha mais alguém aí no... Ó, nos 53, ele tava como o Ken Lewis, estava aqui, ó. Ele tava naquele... Ah, esqueci o nome do documento que o Bills mostra, deixa disponível lá pro pessoal. Aqui é o Depth Chart? É, o Depth Chart aqui do Bills aqui. Eles chamam de Media Guide, onde eles colocam tudo, né, sobre os jogadores e tudo mais. E na defesa tá aqui, ó, safety, Taylor Rapp, Ken Lewis, Damar Hamlin e Cole Bishop. E o Lewis colocado 2 vezes, né, tanto como cornerback quanto como safety. Eu acho que esse aí já estava atualizado pro fim, talvez, porque o quarto safety que eu não lembrava, a gente nem ia lembrar dele, cara. Ele nem jogou, eu acho, em Buffalo. Que era o Mike Edwards, que chegou ano passado, vindo dos Chiefs. Nem lembro dele jogar. Saiu cedinho na temporada. Vou até pesquisar pelo nome. E aí jogou pouquinho. Tipo, nem lembro se ele chegou a jogar na temporada regular. Eu lembro que ele saiu por falta de oportunidade. Para ele é complicado, né? Mas felizmente, né? Para ele conseguir ser reserva da Damar Hamlin, o bicho era ruim, né? Mas bom, passando por todas as posições aqui, ô Eric, o que é que tu acredita aí que essa defesa pode nos entregar aí? Tu acha que ela pode entregar algo diferente ou a gente vai seguir nessa mesma toada aí dos últimos anos? Cara, uma coisa que a gente fez ano passado, eu não sei se isso foi pensado, mas pelas entrevistas disseram que era o buscar o turnover a todo custo, né? Ano passado a gente teve muito turnover, era praticamente 1 por jogo, numa média aí, tinha jogos que a gente teve 3 turnovers. O próprio Damar Hamlin teve acho que 2 interceptações aí que a bola caiu no colo dele. E a gente teve muito fumble, né, forçado, teve bastante bola desviada. E eu acredito que a pegada vai ser essa, né? Sabendo que nós não temos safeties para buscar as jogadas longas de campo. Os nossos corners vão ser o que a gente espera, né? Christian Benford foi colocado essa semana aí como o 7º, se eu não me engano, melhor cornerback da liga. Os caras elevaram o patamar dele aí no ano passado. A gente espera que o Hairston venha e já jogue e já tenha um impacto inicial e que a defesa melhore, né, no sentido de parar jogo corrido, que foi a nossa principal
falha ano passado. Eu acho que a gente tem como melhorar, continuidade do trabalho da comissão técnica, mais as peças que estão chegando, principalmente as peças jovens, né? Não espero muita coisa do pessoal que já é mais velho, Davis White e Danny Jackson, mas eu espero muito dessa molecada que está chegando. E se essa pegada, né, continuar de buscar o turnover, ir para cima, né, tentar o máximo possível de turnovers, a gente vai ter uma boa chance para esse ano aí. E tudo que a gente precisa é segurar os times aí, a gente viu, né, segurar os times abaixo de 30 pontos, porque o ataque tem feito 30 pontos todo jogo, pelo menos. Então, o target, eu acho que esse ano vai ser, sei lá, 24 pontos no máximo, aí a defesa vai ter que trabalhar em cima disso. E eu espero que esse segundo ano do Babbitt como coordenador defensivo seja melhor, assim, que ele tenha ganho bastante experiência, maturidade aí para trabalhar com os jogadores, e o McDermott dê as chaves da defesa para ele falar, toca o barco que eu vou só cuidar do mais, como diz, do mais tranquilo aqui. Eu tenho boa expectativa. É isso, cara. Sobre o jogo corrido, eu acredito que ainda vamos continuar sofrendo com ele. Não sei se na mesma medida do ano passado, porque, querendo ou não, fizemos poucas movimentações para realmente contestar isso, né? Então, acho que o jogo corrido ainda vai ser a nossa principal deficiência. Olhando pelo lado bom, o primeiro jogo da nossa temporada vai ser contra um time que usa jogo corrido muito forte, que a gente vai saber logo de cara se algo mudou ou não, né? Então, a gente pode se revoltar de início ou não. Mas eu acredito que a nossa defesa não vai sair muito do que era o ano passado. Tá, o modo de jogar, defendendo em zona, atacando a bola. Porém, eu espero mais de peças individuais. Eu espero mais de Ed Oliver, que jogou abaixo. Espero mais de Greg Rousseau, com salário alto. Espero de Landon Jackson chegando na rotação, para que ele, se jogar bem, consiga roubar essa vaguinha aí. Espero de Maxwell Hairston, né? Vai ser aquele cara que não vai deixar o wide receiver um dos outros escaparem. Né? Ele tem velocidade para contestar isso. Né? Não espero muito de Joey Bosa, infelizmente. Mas como eu não espero nada, o mínimo que ele entregar já vai satisfazer as minhas expectativas, né? Boa. Então, sem muitos segredos para a defesa essa temporada, cara. É basicamente isso aí que eu espero dela. Nada diferente, mas espero melhor atuações de algumas peças. E, claro, que o interior da linha tenha um jogador capaz de pelo menos ajudar a parar não vou falar parar o jogo corrido, mas pelo menos diminuir, e o principal, conseguir segurar o quarterback adversário, né? Sim, acho que dos pontos nele, né? Em que essa defesa tem que melhorar é pressionar o quarterback adversário, né? O problema é que não é nem o primeiro e nem o segundo ano em que isso é repetido. Mas a gente vai continuar tendo essas mesmas expectativas, né? Então, é basicamente isso aí que eu espero para essa nossa defesa no próximo ano. Então, senhores, finalizamos aqui o nosso programa sobre a defesa. Comentamos aqui as nossas expectativas, questões, dúvidas em relação a tudo que vai acontecer.
Mais uma vez eu queria pedir para vocês nos seguirem nas suas redes sociais, o Blog dos Bills, no Spotify Biscast Brasil. Não se esquece de curtir esse vídeo aí, se inscrever aqui no canal, comentar o que você acha, o que você espera dessa defesa, compartilhar com os amigos, que, cara, ajuda muito aqui na divulgação do nosso programa. Eric Henrique, muito obrigado por mais um episódio, tamo junto. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí ter participado. É muito gostoso ficar falando de futebol americano e falando de Bills. Defesa é vai ser o tema da temporada, eu acredito, né? Apesar da gente ter um ataque explosivo, mas o time focou na defesa esse ano, então vai ser todo mundo vai estar olhando para ela na mídia e a gente vai falar muito dela ainda durante o ano. E bora falar de Bills sempre que possível. Obrigado, Célio, mais uma vez, e até a próxima. É isso, rapaziada. Bom, se diante de tanto investimento não for agora, queridos, não vai nunca. Sinto informar. Mas é isso aí, senhores. Valeu, Eric. Valeu a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima. Go Bills.